que nós somos cidadãos do céu. Embora você tenha uma cidadania, no meu caso, eu sou brasileiro, paulistano, nascido no Bexiga. Quem conhece Bexiga aqui? Nascido no Bexiga, esta é a minha cidadania. Se for lá no cartório, lá no Bela Vista, e procurar lá Cláudio José Cofone, esse José é a arte do meu pai, viu? Quando é Cláudio José, parece nome de cantor de churrascaria, não parece, não percam esta noite, Cláudio José, Ninguém sabia que eu tinha José no nome, Mas se procurar lá, vai ver que eu sou cidadão, eu fui registrado, eu tenho uma certidão de nascimento. Então eu sou cidadão brasileiro, cidadão do Bexiga, tutti buona gente, E Paulo escreve aqui a igreja, aos Filipenses, e Filipos, na ocasião, era uma colônia romana na região da Grécia. Olha só que interessante, Então, as pessoas que lá moravam numa região da Grécia, mas eles tinham cidadania romana. Isso fazia deles cidadãos romanos. Assim somos nós. Porque nós vivemos numa terra, no Brasil, em São Paulo, mas nós temos cidadania do céu. Nós somos cidadãos do céu. E assim como todos nós, até recentemente o governo fez uma campanha, para que todos tivessem acesso ao registro de nascimento, porque por incrível que pareça, ainda tem muita gente que nasce e não é registrado. Isso significa, essa pessoa para o Estado, ela não existe. Embora ela exista fisicamente, mas ela não é cidadão, porque ela não tem um registro. E assim como o meu nome está escrito lá no cartório da Bela Vista, nós somos cidadãos do céu, e a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Isso é o que nos faz cidadãos dos céus. Mas nós moramos na terra, vivemos nessa terra, mas nós já somos cidadãos dos céus. Abra para mim em Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só, alguém aqui já morreu? Se morreu, eu estou vendo um fantasma, Vocês estão vivos. Mas a palavra está colocada aqui no presente. Ela não está dizendo, já que vocês um dia vão ressuscitar com Cristo. Porque essa é a nossa promessa. Mas ela coloca no presente, ela diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Por isso que Paulo começa lá no versículo 17, conforme eu li, dizendo assim, sede meus imitadores, que aqui está em outra tradução, mas ele está dizendo aqui, sigam o meu exemplo. Sabe por que ele disse isso? Porque talvez para muitos de nós, é muito difícil a gente viver na terra,
mas segundo o padrão de um cidadão do céu. E por isso que Paulo está dizendo assim: sede meus imitadores, porque eu vivo na terra, mas busco o padrão de um cidadão do céu. Ou seja, a minha vida, ela é orientada pelo padrão do céu. E é interessante porque nos dias de hoje, muitas vezes, as pessoas vêm e se escandalizam com líderes, e logo tem um que lança essa palavra antibíblica, que diz assim: mas não olhe para homens, olhe para Jesus. Mas Paulo, em outra passagem, ele volta a dizer, isso, só que ele completa, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que todos nós possamos um dia, como cidadãos dos céus, dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque nós vivemos na terra, mas nós vivemos segundo o padrão do céu. Amém? E sabe o que faz um cidadão do céu? Ele não se preocupa em demasia e nem se embaraça com as coisas desta vida. Claro, nós vivemos neste mundo, todos nós trabalhamos, todos nós temos uma vida como cidadãos. Só que a palavra de Deus, e nós lemos aqui em Mateus, acabamos de ler a orientação de Jesus, para que nós busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus vai sempre conflitar com a justiça dos homens. E aí está o nosso desafio, que só com a ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer, que é sermos cidadãos dos céus, vivermos segundo os padrões do céu, mas estando na terra, onde o que prevalece é a justiça dos homens. E Paulo está dizendo isso com toda a propriedade, porque ele mesmo diz no mesmo capítulo, lá atrás, ele diz assim: se alguém pode se vangloriar de alguma coisa carnal, esse alguém sou eu, ele diz. E aí ele começa a discorrer sobre as suas qualidades. Ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele fala que ele era hebreu de hebreus, ele fala que ele era de uma das tribos nobres, que era da tribo de Benjamim, ele fala que ele era um obediente à lei, mas depois ele diz assim, mas depois que eu me tornei um cidadão do céu, eu tenho tudo isso por esterco. Nada mais importa, porque agora eu vivo na terra, mas como um cidadão do céu. Então, o cidadão do céu não se preocupa, não se embaraça. E ele está falando aqui que o contraste do cidadão do céu é aquele, como ele diz aqui, que olha para o próprio estômago. E hoje o que predomina na nossa sociedade é exatamente isso, o individualismo, aquele que vive olhando para o seu próprio umbigo, preocupado somente com a sua vida, preocupado com as questões única e exclusivamente da carne. Mas Paulo está dizendo que nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. Por quê? Eu uma vez recebi uma frase, eu me lembrei enquanto preparava
essa palavra, eu me lembrei disso que eu recebi há muito tempo. Recebi pelo WhatsApp, eu fui recuperar lá nos meus arquivos, porque na época eu guardei, porque achei muito interessante. A frase dizia assim: a vida na terra é apenas uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente e esquecem-se de serem felizes. Porque se nós buscamos a felicidade naquilo que a terra pode nos oferecer, em riquezas, em coisas, em eventos, em pessoas, eu posso dizer que você vai se frustrar. E eu conheço muita gente que tinha tudo para ser feliz. Quem já não ouviu esta frase? Tinha tudo para ser feliz. Por quê? Porque tinha dinheiro, porque tinha muitas pessoas que o rodeavam, porque participava de festas, porque era convidado para participar de eventos glamurosos, porque tinha posições sociais, porque era reconhecido por determinada posição. E eu conheci muitas pessoas nesta condição e pessoas infelizes. Por quê? Porque nesta vida você não encontrará felicidade plena. Nós só encontramos felicidade plena quando os nossos olhos estão colocados na eternidade. E nós reconhecemos que nós estamos aqui de passagem. Como diz a palavra de Deus, como peregrinos e forasteiros. Sabe, é assim, você já viajou para fora? Quando você chega, por exemplo, num país, você é um estranho, porque você não entende o que eles falam, você não entende a cultura, os hábitos, Às vezes a comida te faz mal, porque o teu organismo não está acostumado com aquela comida. Tudo é estranho. E você não se preocupa em se adaptar àquilo, porque você está de passagem. Você vai, no final você vai para a tua terra. Só que quando a gente fica muito tempo no lugar, a gente começa a adquirir os hábitos. A gente começa a aprender a língua. A gente começa a se acostumar com a cultura. A gente começa a reproduzir aquilo que eles fazem. E logo nós nos tornamos um cidadão daquele lugar. E muitos até buscam a documentação que formalize isso. Então, a pessoa se torna cidadão italiano, português, espanhol, argentino, enfim. É assim. E se a gente não tomar cuidado, é assim que acontece com a gente. Porque a gente está no mundo, mas a gente está de passagem. A gente não tem que se preocupar em se aculturar, porque o risco é que a gente começa a ficar igual. E a gente começa a reproduzir os mesmos comportamentos. É assim que acontece. Por isso que Paulo nos adverte a não nos conformarmos com este século. O que ele está dizendo é exatamente isso. Você é um cidadão do céu que não pode ser aculturado. Porque enquanto você estiver aqui, você é um representante. A Bíblia diz que você é um embaixador.
E você está aqui com um propósito. Como embaixador, como um cidadão do céu. Uma outra característica de um cidadão do céu é que ele tem conhecimento para onde ele vai. A palavra de Deus nos revela. Ela não nos deixa ignorantes, como aqueles que não conhecem a verdade. Ela nos revela para onde nós vamos. Ela nos revela o que vai acontecer com a gente depois que nós fecharmos os nossos olhos. Ela nos revela sobre a vinda de Jesus. Ela nos revela sobre o arrebatamento. Ela nos revela sobre o novo céu e a nova terra. Ela nos revela sobre a vida eterna com Jesus. Então nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não andamos perdidos, angustiados, buscando respostas. Mas a palavra de Deus nos revela para onde nós estamos indo. Jesus, sempre que curava alguém ou tinha um encontro com alguém, com seus apóstolos, ele dizia: siga-me. E ele dizia siga-me com dois sentidos. Ele dizia siga-me, porque enquanto eu estiver aqui, eu serei a sua referência de conduta como cidadão do céu. E depois que eu for, eu vou deixar a minha palavra, e vou levantar pregadores desta palavra, para que vocês saibam qual é o padrão do céu. Mas ele também disse, siga-me, como quem estivesse dizendo, eu vou primeiro, e vocês vêm atrás para onde eu for. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito a vocês. Eu vou preparar lugar. Jesus está lá, e ele disse, siga-me. Porque nós sabemos para onde nós vamos ao encontro dele, no lugar que ele preparou para nós, para vivermos eternamente. Então nós somos cidadãos dos céus e nós sabemos para onde nós vamos. E a nossa paz vem disto, desta certeza. De nós assumirmos que somos peregrinos, forasteiros nessa terra. O cidadão do céu, ele tem esperança eterna. A nossa esperança não está neste mundo. Sabe por quê? Porque este mundo foi entregue a Satanás. E quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, a palavra diz que o diabo levou Jesus num alto monte e disse para ele assim: veja todos os reinos da terra e a sua glória. Tudo é meu. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos e a sua glória. E Jesus não refutou, apesar dele ser o pai da mentira, neste momento ele estava falando a verdade. Porque de fato ele é apresentado na palavra de Deus como o príncipe deste mundo. E nós precisamos entender que sendo ele o príncipe deste mundo, porque quando o homem pecou,
Ele deu este poder a Satanás. Então Satanás age influenciando homens na criação dos sistemas que governam o mundo. Não há esperança. Escuta o que eu estou falando para você. Não há esperança em sistema econômico nenhum, em sistema político nenhum, em sistema educacional nenhum. Não há esperança nos sistemas criados pelos homens. Nós acabamos de viver uma eleição. E na verdade é sobre isso que eu quero falar. Sobre o quanto o meu coração se entristeceu em ver irmãos esquecendo-se que eram cidadãos dos céus. Me fala qual é o modelo no mundo que sirva para o Brasil como um exemplo. Qual modelo? É o socialismo? Me fala onde ele funciona. É o capitalismo? Me fala onde ele funciona e produz justiça. É o liberal? Me fala onde ele funciona plenamente, para nós copiarmos. E cidadãos do céu se degladiando, usando a internet para se agredir, defendendo sistemas que não funcionam, que não são os sistemas que regem a nossa vida. A palavra de Deus nos orienta: maldito o homem que confia no homem. Pessoas defendendo homens que nem conhece. Em algum momento, o povo de Deus se esqueceu de que é cidadão do céu e se igualou aos cidadãos da terra, que depositam toda a sua esperança em sistemas falidos. E alguém pode estar perguntando: mas o pastor não votou? Votei, eu exerci a minha cidadania. E procurei votar não segundo uma ideologia, mas eu procurei votar dentre as opções que nós tínhamos. O critério para a escolha, como princípio eu não anulo o voto, mas eu adotei como critério de escolha pessoas que defendiam pautas que se assemelhavam à palavra de Deus. Mas a minha confiança não está nesses homens. A palavra de Deus diz assim, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. E não é corrida de cavalo não, viu? Né? Mas eu, o salmista diz assim, né? Mas eu, em outras palavras, ele diz: eu prefiro confiar em Deus. Por que carros e cavalos? Porque carros e cavalos na época eram uma representação do poder bélico, de guerra, para exercer domínio sobre outras nações. E na vez em que Davi pôs a sua confiança no número de soldados que ele tinha, no aparato bélico que ele tinha, isso desagradou a Deus. Porque naquele momento ele deixou de confiar naquele que dava a vitória a Davi. E quando nós nos degladiamos para defender homens, nós estamos dizendo que nós confiamos nestes homens. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Por isso nós confiamos em Deus. Nós
Nós cantamos aqui, né, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor. Veja o que diz esse salmo, em contraste às brigas que nós vimos nas redes sociais, pessoalmente. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, assim são os montes. Assim o Senhor é para com o seu povo. A minha confiança não está nos governos. A minha confiança está naquele que prometeu que teria cuidado de mim. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É no Altíssimo que eu confio. E quando eu habito no seu esconderijo, seja quem for, seja qual for o modelo, eu tenho a certeza que eu sou cuidado. Exerçam a cidadania, discutam, mas não se comportem como cidadãos da terra. Lembrem-se que vocês são cidadãos dos céus. Põe para mim 1 Pedro 5:8. Eu quero em outra versão, por favor. Essa versão. Diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Eu quero meditar com vocês sobre essa questão da sobriedade. Qual é o contrário de ser sóbrio? Quem não é sóbrio é? Tira a mão da boca, senão não escuta. É ébrio, eu não entendo. É ébrio, né? É embriagado. Quem não é sóbrio está embriagado. Como age uma pessoa embriagada? Sem discernimento. Tem basicamente 3 tipos de bêbado, né? Tem o bêbado que vira melancólico. E aí ele procura sempre alguém para chorar, né? Aí ele começa, né, pastor? Procura lembrar das desgraças da vida, aí ele vem e chora, né? Tem o bêbado que ele é o valente, aí ele vira macho, né? Ele bebe e vira macho, quer bater em todo mundo, quer brigar com todo, né? Ele vai sempre, o que você está me olhando? Aí começa, né? Ver nesses botecos aí da vida, né? Se mata por coisa disso. O cara bebe, aí o outro fala, o que está me olhando? Não, você que está me olhando. O cara puxa o revólver e mata o outro, né? E tem o terceiro, esse daí é o melhorzinho, né? Porque ele é o alegre, né? Só que fala besteira, né? O cérebro passa a morar na língua, né? Aí ele fica alegre, e ele conta piada, aí ele abre particularidades da vida dele, a mulher dele olha para ele e fala assim, meu Deus, né? Mas por quê? Né? Porque ele perde a sobriedade, o equilíbrio, a moderação. Quando Pedro aqui nos orienta a sermos sóbrios, o que ele está dizendo é exatamente isso. Tenham moderação, tenham equilíbrio, evite os excessos. Como cidadão do céu que mora na terra, sejam sóbrios. Paulo nos diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele fala isso, né? Porque é uma analogia. O vinho
faz a nossa cabeça e nos leva a ter uma atitude que não é moderada. Então o que Paulo está dizendo assim, não permita que nada faça a sua cabeça. Paulo nos orienta sobre as paixões inflamadas. Eu vi crente discutindo política de uma maneira tão inflamada. Perdendo a moderação, não sendo sóbrios. E ele diz mais, né? Sede vigilantes. O que é ser vigilante? Ser vigilante é estar atento que existe um mundo físico, mas paralelamente existe um mundo espiritual. E eles coabitam. O mundo físico, ele tem uma influência sobre o mundo espiritual, assim como o mundo físico influencia o mundo espiritual. E ele diz, sede vigilante. Em outras palavras, ele está dizendo assim, porque o diabo não perde oportunidade. Para quê? Para dividir, para causar contenda, dividir famílias, criar inimizades. Sede sóbrios e vigilantes, porque enquanto você perder a sua moderação e se entregar a discussões inflamadas, existe um mundo espiritual. Paulo nos orienta da seguinte maneira, que nós não ignoremos os ardis, as estratégias, as sutilezas do mundo espiritual, que interage no mundo natural. Ser sóbrio é você se lembrar a todo momento que você é um cidadão do céu, que a sua confiança não está depositada nos sistemas do mundo, em modelos do mundo, em homens, em capacitações, em influências. Mas a nossa vida tem que ser uma expectativa ardente da volta de Jesus, porque não há o que esperar deste mundo. Eu vejo as pessoas, né, fazendo elucubrações, e até mesmo crentes, fazendo elucubrações sobre o aperfeiçoamento do ser humano, até nós chegarmos a filosofias falam isso, outras religiões, um aperfeiçoamento do ser humano, até nós nos tornarmos uma sociedade perfeita. Esqueçam isto, porque a palavra de Deus não fala sobre isso. E o que nós observamos ao longo desses tempos é uma evolução do conhecimento e da tecnologia, mas ao mesmo tempo um declínio dos padrões morais. A sociedade está cada vez mais feia, apesar das evoluções da tecnologia. Não há o que se esperar. Como nós devemos, numa situação como essa, nos portarmos como cidadãos dos céus? Nós temos que ir na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: por intermédio de Deus, os reis governam. Ela diz assim: toda a autoridade vem de Deus. E olha só, e esta autoridade, alguém pode dizer assim, né? Mas como aquele déspota pode vir de Deus?
Nabucodonosor veio de Deus para juízo do povo, mas Ciro também veio de Deus para libertação do povo. Pelo amor de Deus, não digam que eu estou comparando este ou aquele a Nabucodonosor ou a Ciro. Eu não falei isto. Tá? Mas o que eu quero dizer é que a ideia errada de que somente autoridades boas vêm de Deus. Nabucodonosor foi profetizado como um governante que levaria o povo cativo como escravo, como juízo de Deus. Mas Ciro também foi profetizado, muitos anos antes dele nascer. A palavra de Deus já dava inclusive o nome dele, como alguém que Deus levantaria, e chamado de ungido de Deus, sendo ele pagão, ungido de Deus, para trazer libertação ao povo. Então toda autoridade vem de Deus, é isso que diz a palavra de Deus. Outra coisa que a palavra nos ensina, é que nós devemos orar pelos nossos governantes. Não foi o seu candidato que ganhou? A ordem como cidadão do céu é orar. Não sejam como aqueles cidadãos da terra que, uma vez vencido, torcem para o quanto pior melhor, para que um dia eu tenha o orgulho de dizer, eu não sabia, eu falei. Eu estou vendo um movimento e estou vendo crente entrar nesse movimento. #resistência. Infelizmente, cidadão do céu, você está na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir a um. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tua posição como cidadão do céu não é resistir. Tua posição como cidadão do céu é orar pelos governantes. Sabe para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus inclina o coração do rei, assim como ele desvia o curso do rio. E nós temos que crer no poder da oração, para que Deus incline o coração dos governantes, segundo aquilo que para nós representa bênção. E o que não falta é motivo de nós orarmos. Nosso país vive, quando a gente olha os números, o quanto representa a corrupção no nosso país. Hoje eu via e me assustava, porque essas coisas passam na mídia, mas a gente nunca se atém. Centenas de trilhões de reais desviados por corrupção. A violência, ela atinge branco, negro, mulher, homem. Ela não escolhe opção sexual. Nós andamos assustados, acuados, com medo. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, mas ao mesmo tempo, os serviços são os piores do mundo. Saúde, educação. Nós temos uma camada da população que está abaixo da linha de miséria.
E mais ainda, a palavra diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Aqui, nosso vizinho, né? A Bolívia. Vocês devem estar acompanhando todos os movimentos sobre limitação da pregação da palavra de Deus, sobre o culto a Deus. Está aqui, vizinho, membro do Fórum de São Paulo. Nós devemos orar para que possamos prestar o nosso culto ao nosso Deus com liberdade, para que não haja nenhum tipo de cerceamento, de limitação, de imposição, de regras. Isso é ser cidadão do céu. Amém? Exerçam a cidadania no seu país. Mas não se esqueçam que antes de tudo, nós somos cidadãos dos céus. E a palavra de Deus nos ensina algumas coisas. Ela diz assim: toda pessoa seja pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Discussões inflamadas não cabe. Desculpe, hoje é dia de Santa Ceia, mas eu não podia deixar de passar muito tempo depois da eleição. Foi domingo passado. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu quero encerrar com este versículo, porque, como cidadãos dos céus, talvez muitos tenham que se reposicionar. A palavra de Deus diz assim em Efésios 4, 31 e 32. Por favor, põe na tela para mim. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Talvez esta palavra o Espírito Santo traga a você de uma maneira amorosa, sem acusação. Mas a necessidade de você reatar relacionamentos que foram perdidos, rompidos ou minados, porque em algum momento nós nos entregamos a discussões inflamadas, como se toda a nossa esperança tivesse num novo governo. Nós nos posicionamos como líder de torcida. Talvez tenha sido um parente. Talvez seja o irmão que está presente nessa noite. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, participar da ceia. E a palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Se eventualmente o Espírito Santo te mostra que eventuais publicações em redes sociais, mensagens encaminhadas através do WhatsApp, ou até mesmo discussões acaloradas, tenham ofendido pessoas, isto gerou uma separação, mágoas, ira, gritaria muitas vezes, obras da carne.
A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nesta noite eu te convido a examinar-se. E a palavra de Deus diz assim, né? Perdoando-vos uns aos outros. Peça perdão. Ah, mas ele me ofendeu também. A Bíblia, o Senhor Jesus, nos chama a sermos pacificadores. Ser pacificador é jogar água na fogueira e não gasolina. Tem gente que se auto-justifica e joga gasolina. Se não for possível aqui, né? Mas chegando em casa, primeiramente peça perdão a Deus. Eu quero pedir ao grupo de louvor para subir. Peça perdão a Deus. Ou, não necessariamente por este motivo, mas se eventualmente esta palavra chegou ao seu coração e te confrontou como cidadão do céu, te confrontou em relação à conduta celestial, peça perdão a Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Que te ajude a poder falar como Paulo aos outros e dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, eu vou pedir agora, enquanto o grupo canta, que você se esqueça de quem está do teu lado, porque em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes disso, nós vamos atentar para o que a palavra de Deus nos diz. Examine-se o homem a si mesmo. E se alguma coisa desta mensagem tocou o seu coração sobre a necessidade de pedir perdão a Deus e de se retratar com pessoas, não resista. Deus te chamou a ser um pacificador. Haja como cidadão do céu. Há um propósito para nós, embaixadores do céu, estarmos na terra. Nós somos a oposição ao mal. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Esta é a palavra de Jesus. E a igreja sou eu e você, que enquanto o Espírito Santo estiver na terra, Ele nos concede o privilégio de sermos a oposição às forças do mal, através do poder que temos no nome de Jesus e no sangue de Jesus, da autoridade que temos. Então eu te convido nesse momento, abaixa a sua cabeça, fale com Deus, naquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi. Eu quero chamar as pessoas que vão servir a ceia, por favor, Sua cruz, venham à frente. da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Jesus me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz. Eu quero convidar aqueles que se formaram na classe Novos Membros, como é de costume, para que a igreja os receba como novos membros da família Cristo Salva. Você tem os nomes, Sonita, por favor. Como você falou, pessoas que decidiram passar de frequentadores para membros desse lugar. E é com muita alegria que nós, como igreja, chamamos aqui à frente a Marcele, a Clara, pode vir, o Newton, a Leila, a Zilda, a Margarete Cristina, a Betsy,
Débora, vem também. Vem também, você já é, mas vem também. A Daniela e o Giovanni, eu não sei se eles conseguiram chegar. Acho que não, né? Vamos orar pela ceia primeiro, para podermos dividir com eles. Eu quero pedir ao pastor Orlando para consagrar os elementos. Pai querido, nós te agradecemos pela importância desse momento, Pai, onde o Senhor fez isso, se despedindo dos seus discípulos, ó Pai, e dizendo que esse dia voltaria, mas não aqui na terra, mas no reino dos céus, como pregou o teu servo. Faremos isso como cidadão celestial, Senhor. Temos essa esperança de um dia sentarmos na mesa com o Senhor Jesus. E por enquanto, Pai, espiritualmente sentamos na mesa hoje com os nossos irmãos aqui, Pai, com essas novas pessoas maravilhosas que se integram conosco, Senhor. E todos estamos felizes, ó Pai, porque nós temos diante de nós o pão e o vinho, ó Pai. Tua palavra diz que quem não come do pão e não bebe do teu sangue, não faz parte do Senhor, Pai. E por isso nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor levou na cruz do Calvário as nossas transgressões e iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava naquele momento sobre o Senhor, Pai. E toda aquela sua dor e feridas nos trouxe a paz. Então sentamos na mesa em paz, como disse o teu servo pela palavra. Somos filhos da paz, somos pacificadores. Nós temos uma mesa pacífica nesse momento, Pai, onde sentam os filhos da paz. O Deus de paz abençoando esses elementos, declaramos: bendito Senhor Jesus, esse alimento ao nosso corpo físico, que com certeza fortalecerá o nosso corpo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Os nossos irmãos são honrados aqui, recebendo primeiramente, né, antes de toda a igreja, para celebrarmos com vocês. E assim, como sinalização da igreja de boas-vindas, como membros da igreja Cristo Salva. Amém? Podem servir a igreja. E assim, todos juntos, nós celebraremos este memorial. Pela cruz
maravilhoso amor. Porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós cremos no amanhã, pela vitória de Jesus na cruz, na ressurreição. Nossa confiança não está em ninguém, em nenhum modelo, em nenhum sistema humano, em nenhuma promessa humana. Nossa confiança está naquele que vive eternamente, que é fiel para prometer e cumprir. Amém? Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, corpo de Jesus. O corpo que foi massacrado, porque aquilo que Jesus levou sobre si, o castigo que Ele levou sobre si era o meu e era o teu castigo. O castigo que nos trouxe a paz foi tomado por Jesus, e no seu corpo os nossos pecados foram assim pagos. E porque Ele não tinha pecado, Ele venceu a morte, e o seu corpo glorificado, eterno, é a nossa esperança como cidadãos dos céus. Assim como lemos na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, esta é a nossa esperança, de sermos transformados à imagem de Jesus, num corpo incorruptível, para vivermos eternamente com Ele. Aonde está o nosso alvo, nosso objetivo? Pelo corpo de Jesus, em memória ao corpo de Jesus. Comemos todos. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, e tendo dado graças, disse: este é o meu sangue, é a nova aliança, aliança no sangue de Jesus, o sangue que representa a vida, o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, o sangue que nos justifica, o sangue que abre um novo caminho até o coração do Pai, o sangue que rasgou o véu, o sangue que nos conduz à presença de Deus, o sangue pelo qual Deus nos olha e não imputa o nosso pecado, porque é através do sangue de Jesus que somos tratados por Deus Pai, pela graça, por este sangue que nos justifica. Tomamos todos. Glória a Jesus, porque Ele vive. Glória a Jesus. Porque Ele vive. Levanta sua mão para o alto. Posso crer no amanhã.
Agradece, agradece. Porque Ele Nós cremos no amanhã. Não tememos o amanhã. Não há temor, não há temor, porque Ele vive, Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Vivo está. E o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a ajuda do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, no nome de Jesus. Dá um abraço em quem está do teu lado. Deus abençoe a todos. Melhor que a vida é o seu